Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar especificamente sobre manejo de adubação orgânica. Eu pedi para que vocês, aqui no meu Instagram, que vocês mandassem aqui as dúvidas. E a dúvida aqui foi da Cristina Gabriela. Ela falou o seguinte, olha, uma sugestão para assunto da live. Melhores fertilizantes no sistema orgânico. Essa daqui foi a dúvida da nossa colega e é sobre isso que a gente vai estar falando a partir de agora. Beleza? Bom, para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é que quando a gente vai fazer um manejo 100% orgânico, e é lógico que muitos de vocês que estão aqui agora assistindo, vocês podem falar, pô, mas eu não tenho interesse em um manejo 100% orgânico. Eu quero apenas fazer adubação orgânica, mas utilizando também adubo convencional. Bom, então essa aula, esse conteúdo, ele vai ser ainda mais importante para você, porque se você entender como funciona o manejo de melhora orgânica do solo, você consegue fazer aí o seu manejo convencional da forma correta, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que vocês têm que entender, na adubação orgânica, a gente não tem a mesma eficiência de disponibilidade de nutriente comparado com uma adubação mineral simples. Né? Por mais que você chegue e fale assim, pô, se eu pegar lá uma cama de frango, olhei lá tem 3% de nitrogênio, quer dizer que se eu colocar 100 kg, eu estou colocando 3 kg? Não, não é assim que funciona. É muito diferente, por exemplo, de eu pegar uma ureia, que vai ter ali 45% de nitrogênio, e eu vou colocar no solo 45% de nitrogênio. Pode ser que, lógico, uma grande parte pode ser perdida por volatilização, mas a gente não deixou de colocar aquele nitrogênio. Então, na adubação orgânica é diferente. E qual que é o grande problema? O grande problema é que as pessoas acham que, qual que é o adubo orgânico que eu vou colocar que vai ser melhor, eu estou querendo trabalhar 100% orgânico aqui agora, qual que é o adubo que eu vou colocar que vai disponibilizar a quantidade de nutrientes que eu preciso, ou melhor, né, em que proporção, em que quantidade, como que eu parcelo isso daqui, para que eu tenha uma boa disponibilidade de nutrientes, consiga trabalhar de forma 100% orgânica. Eu sinto dizer para vocês que não é assim que funciona, tá? E é muito importante que vocês entendam isso. O manejo de adubação orgânica, ele é pensado no todo. Eu trabalho em um sistema orgânico. Eu tenho que melhorar, eu tenho que dar condições orgânicas no solo para que eu consiga disponibilizar nutriente e fertilidade. Tá? Nutriente e fertilidade, que são duas coisas distintas. Então não tem um adubo, existe um manejo que deve ser feito. E é isso que eu quero que vocês entendam. E esse manejo, ele vai partir de 4 princípios importantes. Não é nem 4 princípios, são 3 princípios. E a quarta dica, posso dizer dessa forma, é o fertilizante que eu considero com maior eficiência no nosso manejo. Princípio número 1, eu tenho que entender como que está a condição orgânica do meu solo. Essa é a primeira coisa, entender como que está a condição orgânica do meu solo. E aqui tem um ponto que é fundamental que vocês têm que entender. Não dá simplesmente para eu fazer uma análise química do solo, pelo menos essa análise de rotina, e saber exatamente como que está a condição orgânica no solo. Por quê? Porque aquele resultado que vocês pegam lá na análise de solo, na análise química de solo, vamos colocar assim, aquela análise de rotina, aquela análise comum, aquela quantidade de matéria orgânica que tem ali, ela não é muito confiável, tá bom? Não é muito confiável. Na verdade, assim, ela é bem pouco confiável. Por quê? Porque qual que é a forma que a gente tem de saber a quantidade de matéria orgânica que tem no solo? É saber a quantidade de carbono. Se eu sei a quantidade de carbono que tem no solo, eu sei a quantidade de matéria orgânica. Certo? Então, beleza. Então, tem que saber a quantidade de carbono. Então, qual que é a forma mais precisa de fazer isso? É eu pegar lá a matéria orgânica, queimar ela, tá? Combustão, e aí eu libero esse carbono, o gás carbono, capturo ele, quantifico. Se eu sei a quantidade de carbono, eu sei também a quantidade de matéria orgânica. Por quê? A matéria orgânica ela tem de 50% a 58% de carbono. Então, essa é a forma com que eu conseguiria saber a quantidade de matéria orgânica no solo. Daniel, é possível fazer isso? A gente tem várias metodologias onde a gente consegue
né, fazer esse processo de combustão, esse processo de queima, liberar, né, o gás de carbono, pegar ele, capturar, quantifiquei ali a quantidade de carbono, beleza. Só que qual que é o problema? O grande problema é que nessa análise de rotina que a gente tem hoje, né, ou seja, essa análise comum, essa análise química normal que vocês fazem, que nós fazemos, né, ela não é feita dessa forma, tá? Ela não é feita dessa forma. Ela é feita por via úmida, beleza? Já expliquei isso daqui em outras formas, né, em outras vezes. A gente vai, né, simplesmente pegar lá a matéria orgânica, né, que a gente, né, pegar na análise de solo, adiciona uma substância química, normalmente o dicromato, e a gente vai quantificar ali a matéria orgânica, mas aquilo ali é uma estimativa que passa bem longe da realidade. Ela não consegue trazer para a gente informações importantes, como, por exemplo, a matéria orgânica estável, substâncias úmicas. A gente não tem essa precisão. Então, isso passa a ser um problema para a gente. Então, agora, principalmente você como técnico, como agrônomo, ou você produtor rural que quer trabalhar de forma orgânica, a primeira coisa que a gente vai fazer tanto uma análise visual e fazer bem um histórico da área, certo? Entender mesmo, aqui vai um pouco de jogo de cintura técnico, de entender o que foi utilizado aqui nos últimos anos, teve cobertura, teve leguminosa, como que está a condição do meu solo de fertilidade, para saber como é que estamos de matéria orgânica, tá? E aí, quando a gente olha para isso, fala assim, pô, se eu tenho que fazer um histórico e aí não vou ter uma precisão por conta aí essas condições que a gente tem, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que entender? Que daqui para frente eu tenho que fazer a utilização de matéria orgânica de forma correta para que eu tenha uma boa condição orgânica e todos esses benefícios. Benefícios de fertilidade, benefícios biológicos e benefícios nutricionais. Então eu tenho que pensar daqui para frente. O que nos leva ao segundo ponto, tá? O que nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu preciso entender aonde que está a matéria orgânica no solo para saber como manejar ela da forma correta. Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental, ok? O que acontece é que a maior parte da matéria orgânica do solo, ela vai estar nos primeiros centímetros da superfície. Primeiros centímetros. Os primeiros 10 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, vai estar ali, né? Então, se ela vai estar ali, eu tenho que entender que é onde eu tenho que dar uma atenção maior. E é aqui que vai um ponto importante. Por quê? Se no meu manejo eu começo a revolver demais esse solo, eu começo a expor demais o meu solo, eu perco matéria orgânica. Todas as vezes que você está revolvendo o seu solo, você está perdendo matéria orgânica. Então esse já é um princípio fundamental. Para que eu consiga ter uma boa concentração de matéria orgânica no meu solo, eu vou precisar, consequentemente, revolver o mínimo possível do meu solo. Você pode falar o seguinte, porra, Daniel, mas aí fica um pouco controverso, porque você mesmo fala que para você poder fazer uma aplicação de calcário, por exemplo, você vai ter que revolver o solo, vai ter que incorporar o solo, tá correto. E é aí que entra o grande ponto. Eu sempre falo também, para vocês não distorcerem aqui o que eu falo, é que, pô, se você está fazendo um processo de implantação ou você está ali numa área de abertura, já que você vai ter que revolver o solo, pelo amor de Deus, faz isso da forma correta. Utiliza logo altas doses de calcário, de acordo com a análise de solo, de acordo com um bom projeto, obviamente, para que você não precise mais revolver esse solo por um bom tempo. E aí você consiga construir uma boa camada superficial orgânica, sem revolver. Inclusive, esse é um dos princípios básicos do sistema de plantio direto, não é mesmo? O princípio básico é o não revolvimento do solo. Exatamente porque a gente vai ali fazendo cobertura, não revolve o solo, vamos criando ali uma camada orgânica na superfície que favorece a fertilidade orgânica do nosso solo, favorece a biologia, favorece a disponibilidade de nutrientes e traz para a gente todos esses resultados que a gente tem aí no avanço em produção de grãos, principalmente, não só de grãos, mas principalmente de grãos. Então, não revolver o solo é fundamental
para que eu tenha uma boa condição orgânica. E aí entra um ponto importante, porque você fala assim, pô, se eu não revolvo o solo, eu tenho também que criar estratégias para que eu consiga um solo descompactado. Porque a partir do momento que você não revolve, mas vai passando o maquinário, todo o manejo de produção como um todo, você vai compactando esse solo. E aí que entra um ponto fundamental. As estratégias que a gente está cansado de falar e que hoje, mais uma vez, eu tenho que voltar para o sistema de plantio direto e mostrar para vocês que isso funciona na prática, isso não é só teoria, que é plantas de cobertura, rotação de cultura. Utilizar plantas de cobertura, utilizar leguminosas, braquiárias, entre outros, enfim, centenas de outras opções que a gente tem para poder melhorar o meu solo como um todo. Só que essa melhora, ela não vai só da descompactação, ela melhora a questão de descompactação, ela traz para a gente uma melhor aeração e aí ela traz para a gente também um outro fator que eu considero muito importante, que é a adição de matéria orgânica. Utilizar plantas de cobertura adiciona também matéria orgânica no nosso solo, né? Se a gente pega, por exemplo, sei lá, uma crotalária, a gente adiciona aí nada, né, umas 10 a 15 toneladas por hectare de matéria seca. É muita coisa, porra, muita coisa. Então, assim, é excelente. Se a gente coloca, por exemplo, um milheto você vai colocar o quê? 8, 9, 10 toneladas por hectare de matéria seca. Então, a gente adiciona matéria orgânica no solo. Perceba que o que eu estou explicando para vocês é que adicionar matéria orgânica no solo vai muito além de adicionar esterco, adicionar cama de frango, que eu vou chegar lá, é o próximo ponto, adição de esterco, adição de resíduos orgânicos. Mas eu tenho que pensar em toda uma estrutura antes, toda uma estrutura de manejo orgânico para que esse manejo ele seja eficiente. Então, o nosso segundo ponto é exatamente isso, entender que a matéria orgânica está nos primeiros centímetros do solo, que se você ficar revolvendo esse troço vai dar merda. Por que vai dar merda? Porque você vai perder a matéria orgânica que está ali e tem que começar todo o processo de novo. Então, um bom manejo orgânico, ele parte do, olha, o que eu posso fazer para revolver o mínimo possível esse solo? Revolver só ali no planejamento inicial, ali no processo de correção do solo e evitar revolver este solo. E aí sim, eu entro com plantas de cobertura. Plantas de cobertura é fundamental. Eu adiciono uma boa quantidade. Isso aqui, e vai além, né? Tem um outro ponto ainda nesse parâmetro que é fundamental, que é a questão do próprio sistema radicular dessas plantas de cobertura. Essa rotação de cultura que você faz. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o sistema radicular das plantas que você está adicionando, ele se torna matéria orgânica no solo e em profundidade, que são naquelas camadas que você não consegue alcançar. É uma quantidade grande e de curto prazo, tá bom? Por quê? Tá? Veja bem, quando você colocou lá uma crotalária, uma braquiária que é um sistema radicular mais agressivo e tal, pensa comigo. Enquanto essa cultura, essa planta ela está ali, essa forrageira, ela está ali no solo, beleza. No entorno ali do sistema radicular, a gente tem vários micro-organismos ali fazendo trocas com o sistema radicular. Beleza, são benéficos, estão ali, show de bola. Vai chegar um momento que essa braquiária vai morrer. Ou você vai cortar ela, ou enfim, vai voltar com a camada, ou você está fazendo isso exatamente de propósito, vai dessecar, ou você vai cortar, jogar por cima novamente, né? E aí, só o fato de você fazer isso, você já está fazendo uma ciclagem de nutriente, porque ela pega nutriente lá nas camadas inferiores, leva para a camada superficial, retorna com ela para o solo. Só que agora, com essa planta morta, aqueles micro-organismos, tá? Aqueles micro-organismos que tem ali no entorno da rizosfera, onde que é a rizosfera? O entorno ali, né? O entorno do sistema radicular, eles vão olhar para a planta, vão olhar para aquela braquiária, para aquele sistema radicular e falar, galera, é o seguinte, o papo é o seguinte, essa planta morreu. Já que ela morreu, essa raiz está aqui de bobeira. Então vamos fazer o seguinte, vamos comer essa raiz. Então esses micro-organismos agora vão decompor esse sistema radicular. Quando eles decompõem esse sistema radicular, o que acontece com ele? Volta a matéria orgânica para o solo. Agora eu estou retornando com a matéria orgânica para o solo. Porra, isso é foda, isso é importante demais. É aqui que está um dos grandes... Porra,
ajustes que uma planta de cobertura traz para os nossos solos, tá bom? Então esse foi o parâmetro 2, ok? Parâmetro 2. E aí eu já entro, inclusive, no que essa pergunta que a Neuzi, não sei o nome, né? Porque tá só o Nick falou o seguinte, ó, aqui no Pará não conseguimos adubos orgânicos. E aí, pô? E aí que tá o problema, aí que tá a questão. É difícil conseguir. E aí a gente tem que pensar em estratégias. E essa estratégia começa entendendo onde está a matéria orgânica, planta de cobertura, beleza. Agora a gente vai para os resíduos. O que são os resíduos? Estercos, né? Esterco de ave, esterco suíno, esterco bovino, lodo de esgoto, que também pode ser utilizado, torta de usina. Aí a gente pega outros insumos com relação CN mais alto, palha de café, capim, palha de trigo, bagaça de cana. Mas o quê? E muitos outros que podem ser utilizados. Para a gente poder pensar numa adição. Agora, essa adição, ela também tem que ser estratégica. Por que ela tem que ser estratégica? Porque, veja bem, eu vou adicionar um esterco, vou utilizar um resíduo orgânico no solo. Um esterco de aves. O que vai acontecer com esse esterco de aves? Esse esterco de aves vai precisar de passar por um processo de decomposição até ele se estabilizar no solo. Então, os micro-organismos vão consumir, né? Vão se tornar substâncias não úmicas para depois se tornar substâncias úmicas. São essas substâncias úmicas que vão trazer para a gente os benefícios orgânicos no solo. Benefícios de CTC, benefícios biológicos, benefícios nutricionais. Então ela precisa passar por um processo de estabilização. E esse processo de decomposição, esse processo de estabilização, ele é dependente de micro-organismos, que vão consumir tanto carbono quanto nitrogênio ali, enfim, entre outras características. Então ele passa por um processo de estabilização, certo? Qual que é a grande questão? É que o problema é que, e aí que entra o grande, não é nem segredo, mas é o grande conhecimento técnico sobre os adubos orgânicos, é que a galera não leva em consideração. Quando você coloca 100, você pegou e colocou lá 1.000 quilos de um esterco de aves, um exemplo, né? Ou qualquer outro. Você pegou lá e botou lá 1.000 quilos, 1 tonelada. Quer dizer que eu vou ter 1.000 quilos de substâncias orgânicas? De substâncias úmicas, quer dizer? Não vai, nem a pau. Nem 10% dessa 1 tonelada, ou seja, nem 100 quilos desses 1.000 quilos se tornarão substâncias úmicas. A maior parte vai ser perdido, vai virar gases. Falando aqui de 60%, 70%, 80%, é lógico que isso aqui pode variar, né? Então, ou seja, se eu apliquei 1.000 quilos, eu posso perder até 800 quilos para a atmosfera. CO2, né? É perdido, pô, é perdido. Uma parte ali vai ficar na biomassa microbiana, né, os organismos. Outra parte em complexos úmicos, né, compostos úmicos um pouco mais complexos. E uma pequena parte, nem 10%, vai se tornar substâncias úmicas. E é aqui que entra o grande ponto. Porque são exatamente as substâncias úmicas que eu quero. E veja, as substâncias úmicas, primeiro que elas levam tempo até serem produzidas. Os micro-organismos precisam de tempo. E segundo, que é uma pequena parte apenas que se torna. Isso daqui já coloca na nossa cabeça, né, e já faz a gente entender que um processo de adubação orgânica ele é muito mais trabalhoso, demorado e de longo prazo do que a gente pensa. Não existe milagre na adubação orgânica. É tempo e constância, periodização. Ou seja, é eu fazer uma adição frequente para que eu sempre vá tendo uma adição de substâncias úmicas no solo. Esse é o grande ponto da adubação orgânica. Eu sei que eu demorei mais de 20 minutos para poder chegar a uma conclusão lógica da pergunta aqui, eu esqueci o nome dela, deixa eu voltar aqui o nome dela novamente, é a Cristina, para dizer para você que não há na verdade não é que não há, há sim um insumo orgânico que vai te ajudar mais nesse processo. Eu vou falar sobre ele, é o quarto ponto, eu já vou falar sobre ele agora. Só que, para que você entenda que não adianta você simplesmente escolher um insumo orgânico e falar, vou colocar 10 toneladas e pronto, está resolvido. Não está. Primeiro que, vamos lá, leva tempo até se tornar substâncias úmicas. Uma pequena parte ali vai liberar um pouquinho já de nutriente, mas leva tempo. Segundo, uma pequena parte
dessa quantidade total vai, de fato, se tornar substância úmica. Esse é outro ponto. Uma grande parte vai ser perdida. E terceiro, você não consegue colocar uma quantidade muito grande de uma vez. Não dá para você pegar e falar, então já sei o que eu vou fazer. Vou pegar uma cama de frango e botar 40 toneladas por hectare. Vai dar merda. Vai dar merda literalmente e também não literalmente. Né? Não de forma literal. Vai dar errado. Vai causar toxicidade ali, enfim. Todo um processo negativo numa utilização muito grande. Então a gente entende que a forma correta de se fazer uma adubação orgânica é fazer anualmente, com frequência, fazendo ali uma mudança, sempre mudando o insumo que você está utilizando e com uma certa periodicidade. Assim eu vou tendo com frequência, ano após ano, uma adição de substâncias úmicas, fúlvicas, uminas, em forma geral, no meu solo. Tá? No meu solo. O Lucas falou assim, ó, e essas substâncias úmicas líquidas que tem no mercado pode ser mais rápida? Pode ser mais rápido? Sim, mas é uma quantidade muito insignificante. Desculpa dizer dessa forma, mas a verdade é essa. É um pouquinho, pô. A quantidade que a gente precisa no solo é uma quantidade gigantesca. Gigantesca. Então, às vezes, você vai lá e compra um litrinho de 5 litros ou uma quantidade pequena. Pô, aquilo ali não faz nem cócegas no solo. É substâncias úmicas, é benéfico, mas não faz nem cócegas. Desculpe dizer a vocês, e às vezes, né, aí quando eu falo isso, eu falo, pô, então fica difícil. Eu sei que fica difícil, mas é porque é assim, pô. Né? É realmente difícil. O processo de aumentar 1% de matéria orgânica no nosso solo é muito difícil e leva muito tempo. Entende? Então, assim, é uma adição frequente. É uma adição frequente, tá? Adição frequente. Adição frequente. Ano após ano. E aí sim, você vai acompanhando a melhora orgânica do seu solo. Levando em consideração, logicamente, esses fatores que eu falei agora anteriormente, né? As condições, entende? Para a gente poder finalizar, quarto ponto, existe sim um insumo orgânico que na minha concepção é o melhor de todos. É o composto. Básico, composto orgânico. Na minha concepção e lógico dos trabalhos aí dos nossos colegas, não sou pesquisador, sou uma pessoa que pega a pesquisa e trago para vocês, né? Mas o que a gente tem de trabalho e de resultado é que é o melhor insumo que tem orgânico. Por quê? Porque eu já estou pegando com material estável, ele não vai passar por todo esse processo. Ele já foi estabilizado, eu já estou trazendo diretamente o que eu preciso para o solo. Composto, compostagem, sabe compostagem? Aquele produto oriundo da compostagem é de fato o melhor insumo orgânico que a gente tem para poder colocar no solo. Entende? Mas aí é lógico, aí a gente tem algumas limitações. Qual a limitação? Primeiro é comprar. Né? Você comprar uma quantidade grande, você já tem na própria região? A gente tem algumas empresas no Brasil acelerando esse processo, show de bola. A gente vê grandes fazendas, e isso é uma das coisas que tem se tornado mais comum, investindo em compostagem dentro da própria propriedade. Utiliza ali os materiais orgânicos, resíduos orgânicos que tem, compra um pouco e produz ali a compostagem na propriedade. Vocês vão ver vários exemplos disso aí no mercado, assim, nas diversas regiões. Fazenda inteligente que pensa em investir, tá aí, tá fazendo isso, né? De acordo com os resíduos. A gente tem resíduo orgânico no Brasil suficiente para isso? Porra, com certeza, cara. Com certeza, né? Com certeza. A gente tem, sei lá, o último dado que eu fiz aqui de levantamento que eu verifiquei agora de 2024 mesmo, né? O Brasil ele produz cerca de 3 bilhões de toneladas de resíduos orgânicos vindo da agricultura e da pecuária. Se a gente conseguisse compostar pelo menos 50% dessa parada aí, imagina. Né? Lógico, você pega 50%, mas a taxa de conversão ali é o quê? Uns 30 mais ou menos. Ou seja, eu vou colocar ali 100 quilos de um resíduo orgânico, 30 vai se tornar substâncias úmicas. Né? Então assim, vamos converter. Vamos supor que a gente consiga pelo menos aí 500 milhões de toneladas de compostagem. Comercialmente falando, ajudaria bastante, né? Ajudaria bastante. Então, assim, compostagem é, de fato, um dos principais resíduos orgânicos, se não o melhor, que a gente tem hoje para poder melhorar a condição orgânica. Então, se você tem uma propriedade hoje que você tem condições
de produzir a compostagem é um ponto, né? E a Cristina ela perguntou o seguinte, ela compensa esse investimento em compostagem em grande escala? Qual que é a grande questão? Maquinário, tá? A grande questão é maquinário. Dependendo da região que você está, adquirir resíduos orgânicos não é difícil. Você vai ver o que tem de possibilidade de resíduos orgânicos aí para poder adquirir. O problema, a questão é maquinário. Pequenas propriedades onde você tem uma mão de obra ali disponível, pelo menos assim, finalzinho do dia, 1 horinha por dia para ir lá, revolver, molhar, aerar, tá bom, né? Você consegue fazer em escala, né? Eu mesmo sempre produzo uma quantidade, é limitada na minha propriedade, né, que é sempre iniciar plantio, eu sempre inicio o plantio com compostagem, mas é uma quantidade pequena, né? Eu não tenho maquinário para isso. Mas o que as grandes fazendas hoje optam? É exatamente para poder adquirir. Então, o maior problema hoje está nisso daí, maquinário, né? Agora, compensa? Então, compensa. Com certeza compensa. A gente ainda precisa de um pouco aí de incentivo político mesmo para poder facilitar a aquisição desses maquinários, enfim, para que a gente consiga preço para poder fazer, né? Para poder fazer, beleza? Agora, a compostagem é sem dúvidas. Então, assim, estrategicamente, você como técnico, você como produtor, você que está envolvido, você tem que pensar, na propriedade que eu trabalho, que tem condições de a gente, talvez, adquirir resíduos, compostar isso daqui, talvez mais interessante do que ficar arriscando nesse monte de produto. Vai levar tempo, vai dar trabalho, você vai ter que investir um pouco, mas eu tenho certeza absoluta que é muito mais vantajoso que esses litrinhos de 10 litros e 5 litros que vocês vivem comprando, adicionando esse trem lá num hectare e achando que aquilo ali tá, né? Eu estou resolvendo substâncias. Porra, não rola, né, galera? Logicamente falando, isso não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque a adição orgânica no solo ela é quantitativa. É quantidade mesmo, é a quantidade de carbono que você está adicionando no solo, quantidade de substâncias úmicas. Assim, não tem milagre. É nanotecnologia. Que nanotecnologia? Pelo amor de Deus. Não vem com essa viagem, né? Isso não cola, né, galera? Pelo amor de Deus. A gente não dá, não é verdade. É uma questão quantitativa. Então, a gente continua batendo nessa tecla. Compostagem é, de fato, a melhor alternativa, tá bom? Agora, vamos fazer aqui, fechar isso aqui, lembra? É tudo isso que eu trouxe para vocês até agora. É uma adição frequente, uma adição anual. Aí sim eu vou trazendo para o meu solo condições orgânicas. Leva tempo e é de longo prazo, mas não tem outro caminho. Não importa se você trabalha com agricultura orgânica, não importa se o seu trabalho é 100% convencional, independente disso, sem matéria orgânica no solo, não há produtividade em escala. Não há altas produtividades, isso aqui é uma questão lógica. Beleza? Tranquilo, moçada? Respondidas as dúvidas, eu vou voltar aqui em algumas dúvidas aqui que vocês colocaram, tá? Que eu acabei não vendo aqui ainda. Essa aula fica gravada, tá? Aqui no Instagram, vai ficar gravado no YouTube também. Vou deixar disponível para vocês reverem depois. Vai lembrar, galera que está aqui assistindo, que quer estudar junto com a gente. Daniel, eu sou engenheiro agrônomo, tenho formação acadêmica na área, quero fazer uma pós-graduação. Galera, eu aconselho você a parar e dar uma olhada nas nossas pós-graduações. Hoje temos matrículas abertas para pós-graduação em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, proteção de plantas, fisiologia vegetal está chegando aí também, entre outros. E é pós-graduação de verdade, tá, pessoal? Aulas aprofundadas, professores especialistas em cada área, não é aulinha de 10, 15 minutos, é aula de 1 hora, 1 hora e 10, 50 minutos, ambiente cinematográfico, conteúdo atualizado, reconhecido pelo MEC, pós-graduação 100% online. Vale a pena vocês conhecerem as nossas pós-graduações, estamos chegando com mais agora no mercado. Sempre pensando pedagogicamente em como fazer, em como trazer para vocês uma experiência técnica, uma experiência de realmente especialização, ou seja, sair da pós-graduação realmente como especialista, e não apenas com certificado. Vai sair com certificado, sair com tudo. Vários outros bônus. Como é que você conhece a nossa pós-graduação? www.agriconline.com.br, tá? Lá vai ter tudo. Ok? E você, Daniel, não tenho graduação, eu sou técnico, eu sou produtor rural, sou estudante, mas eu quero estudar junto com vocês. Então vale a pena você assinar a plataforma. A AgriConline, ela é a maior escola de cursos profissionalizantes na modalidade EAD, voltado para o agronegócio do Brasil. Se você assina a nossa plataforma, você tem acesso ilimitado a tudo. Cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Quer estudar sobre soja? Tem sobre soja, café, hortaliças, banana, cacau, tudo. Todas as culturas têm um curso específico para cada cultura.
Quero estudar sobre a parte técnica, fertilidade do solo, nutrição de plantas, defensivos, irrigação, tem tudo lá dentro. Crédito rural, administração rural, vendas no agro, tudo, tem tudo lá dentro. Só você assinar, você vai ter acesso ilimitado a tudo. Vale lembrar que todos os meses tem cursos novos e atualizações e certificado ao término de cada curso. Você encontra tudo isso no site principal da Agricoline, www.agricoline.com.br. Beleza? Vamos responder algumas dúvidas. A pós pode fazer antes de terminar a faculdade? Se você estiver até no penúltimo período, é possível. Tá? Antes disso, não é possível. Vamos ver outras perguntas. Então, a compostagem é melhor do que esterco ou algo assim? Se a gente fala em estabilidade, sim, você já está colocando um material que já foi compostado, né? Já passou pelo processo de estabilização. Então, sim, compostagem ok? Aqui tem pessoas usando Fertipeixe via solo e dizendo que substitui qualquer adubo orgânico. Não substitui, galera. É uma questão quantitativa. São produtos bons, esses produtos, tudo são produtos que podem ser acrescentados, mas pensem sempre em uma questão quantitativa. A cada 1 tonelada desse insumo, quanto que eu estou colocando de substâncias úmicas? Quanto que eu estou colocando de carbono? Se você fizer um cálculo de carbono, fica até mais fácil, né? Pra vocês entenderem, beleza? Vamos aqui ver se tem mais alguma outra pergunta que ficou para trás. Isso daqui eu já respondi. Dos Anjos Bombeiro, parabéns, atualmente é algo no qual me espelho. É um prazer enorme contribuir com vocês, tá bom? Daniel, tranquilo? Cara, gostaria muito que você falasse sobre os adubos líquidos, esses galões de 25 que tem no mercado hoje em dia. Ele é mais forte, ele é ideal para fazer a fertilização. Primeiro de tudo, você vai fazer o seguinte, o que eu quero que você faça? Você vai pegar esse galão de 25 litros e não tem, galera, não tem esse negócio de ser mais forte. Você vai pegar as garantias. O que ele tem ali de garantia? Quantos por cento de nitrogênio? Em 25 litros eu estou colocando quanto de nitrogênio? Vocês vão se surpreender como tem gente enganando no mercado. Né? Não, mas ele tem outros benefícios. Mas que benefícios estão falando? É uma mágica ali que vai acontecer? Mas não tem mágica. Em fertilidade dos solos não existe mágica. Não existe mágica. Tá, pessoal? O que você vai fazer? Pega lá, porque é lógico, né, pessoal? Não pode generalizar, falar, todo insumo líquido é ruim. Não, pô. Vamos pegar lá, dá uma olhadinha. O que tem nesses 25 litros, nesses 10 litros, nesses 5 litros? Quais são as garantias? Ele coloca tanto de nitrogênio. Aí você vai comparar com o adubo convencional e fala, então é melhor muito convencional. O cara fala, não, mas esse aqui tem um benefício aqui que não tem, para com essas maluquices. Então, assim, é realmente entender garantia, pessoal, entender garantia. O que de fato você está colocando no solo, ok? E aí, sim, eu não vou colocar tudo no mesmo, né, enfim, jogar tudo aqui porque você vai ter insumos diferentes. E ninguém no mercado faz nada para perder. Tá falando, o cara aqui está realmente muito concentrado aqui, mas está aí o preço. Está valendo a pena? Então tá bom, né? Isso aí que vocês vão verificar, ok? Daniel, você não tem ideia de fornecer cursos técnicos para quem ainda não pode fazer pós-graduação? Tenho sim, Roger. A nossa escola, a gente está passando agora por um processo de aprovação no MEC para alguns cursos superiores, tá? Então, a gente está no processo do MEC, a gente tem aprovado aqui para algumas pós-graduações, mas estamos para alguns outros cursos superiores e também curso técnico. O curso técnico ele vai demorar um pouquinho mais, porque é um processo um pouco mais demorado e saiu uma portaria recentemente agora, há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam, que suspendeu a aprovação de cursos EAD de graduação. Então, isso atrasa um pouco, apesar de que o nosso processo já estava no final e a gente está já bem na beiradinha para conseguir aprovar. Mas nós temos interesse sim, tá? Temos interesse sim. Em breve vai estar disponível, ok? Bom, mais alguma dúvida? Deixa eu ver. O Cleiton, boa tarde, admiro demais seu trabalho, acompanho sempre que possível, aprendo demais contigo. Prazer enorme contribuir com vocês, beleza? Moçada, você que está aqui pelo Instagram, muito obrigado pela sua participação. Você que está pelo YouTube, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá? Se você estiver inscrito no canal, todas as vezes que eu lanço um vídeo novo, você é avisado, dá também o seu like. Beleza, moçada? Muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço e até a próxima.